Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo, a gente sempre começa da mesma forma e vamos continuar da mesma forma. Hoje um HelloTalk muito especial. Muito. E eu gostaria, inclusive, que o meu pai apresentasse o nosso convidado. Acho que é muito simbólico esse momento. Sim. O que você acha? Vamos lá. Beleza. Helk Milk, né? Isso aí. O Helk, nós temos uma história muito bonita juntos, assim. E se existe o Elo Talk, o Instituto Elo, o Helk é muito também responsável por esse processo, né? Eu tive uma ideia de montar uma empresa e buscava alguém com uma estrutura mais focada, né, de gestão. E um dia, numa conversa, eu fiz a proposta e o Helk aceitou. Logo em seguida veio fazer PNL. E nós começamos uma grande aventura, né? Verdade. Hoje o Instituto Elo foi para um lado, o Helk colocou o instituto dele também, que é o Foco, né? E eu tenho muito orgulho, muita alegria, né, de te receber aqui. Legal, Wellington. É um prazer enorme, né? Quando eu converso com o Wellington, Gabriel, eu lembro de você pequenininho, né? Eu te buscando na escola, já te contei, goleador. E o Wellington conheci em São Gabriel, estava ali numa jornada profissional pessoal, né, com terapia. E a gente se conheceu, tinha alguns amigos em comum, e ele me convidou para participar de um projeto. Não era Instituto Elo na época, né? Era Nexp. Eu falo com meus amigos, Wellington, que a gente planta uma semente e a gente não tem noção do tamanho que ela vai virar, né? E hoje a gente vê institutos assim, que a gente admirava muito, que não é uma competição, mas a gente percebe que o Instituto Elo se posicionou de uma forma muito madura, nacionalmente, né? Entregando um produto de qualidade, entregando um serviço de qualidade. E isso não é da noite para o dia, né? É uma história. Conheço o Instituto Elo desde o dia que a gente abriu o CNPJ, não é isso? E às vezes não presente, ô Gabriel, mas assim, sempre monitorando e acompanhando a história de vocês, né? A nossa história, na verdade. E tenho muito orgulho dela, sabe? Feliz da vida contigo aqui. Legal. Beleza, o homem é fera. Não, agora não é só... Não tem só nome bonito, galã, né? Parece que olha assim, presidente Tom Cruise, não é só isso não. O negão é fera. Só uma observação, Gabriel. O Wellington falou que ele me conheceu, né? Que a gente fez uma amizade. E ele foi meu padrinho de casamento, cara. O Wellington é meu compadre. Não apareceu no casamento na hora, atrasou o casamento uma meia hora mais ou menos. Normal, isso aí até hoje a gente tem problema com isso aí de atraso. E estamos lá, casado, né? Bacana. Já tem aí mais de 10, quase 15 anos já também. Estamos tocando a vida aí. Legal, show de bola. E é interessante a gente falar, porque antes a gente brincava, o Helk, ele realmente me buscava na escolinha de futebol. Eu tava contando umas histórias aqui de umas mentiras que eu falava que tinha feito 10 gols, e falava que aí baixava pra 8, mas 7 talvez. Pressionei até 2. Mas assim, eu acho que é um HelloTalk realmente muito especial, igual a gente falou no começo. São linhas que elas às vezes se cruzam, às vezes não se cruzam, mas é como você falou, o monitoramento, o torcer pelo outro, a gente tá sempre do mesmo lado em sentido... No mesmo sentido, né? Eu acho que essa é a ideia. E para você que está assistindo a gente, a nossa ideia hoje é para que você entenda e você aprenda a formar bons objetivos. Na verdade, a gente sempre começa com uma promessa, e a nossa promessa hoje, até o fim do episódio, até o fim desse podcast, você vai aprender realmente a como formular objetivos de uma forma clara, possível, desafiadora, e como alcançar esses objetivos de uma forma bem prática. Antes da gente começar, eu queria que o Helk se apresentasse, falasse um pouquinho mais da sua carreira, sua trajetória, o que você faz hoje, para o pessoal conhecer um pouquinho mais você. Legal, Gabriel. Bom, eu sou ex-sócio do Instituto Elo, né? Começou bem. Ainda continua ainda, tá? Pois é, mas, falando assim, a gente vai falar de metas hoje, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, por que a sociedade acabou? Né? É uma coisa de clareza. Né? O Wellington tem uma pegada muito desenvolvimento humano, terapêutico, e a minha pegada já estava mais na área executiva, né? Atendendo empresários, e aí nós deixamos de ser sócios para ser parceiros. Né? Então a gente nunca perdeu aí essa parceria. Sou empresário, tenho uma empresa de capacitação de mão de obra chamada Foco, e tenho uma construtora,
né, há 2 anos que a gente desenvolve construção de algumas casas, nessa pegada Minha Casa Minha Vida, Legal. esses projetos sociais, mas que é um projeto embrionário ainda. E a minha paixão é dar aula, o Gabriel, o Elton, né, a gente já caminha nesse período aí, nessas atividades há muito tempo. E aí a PNL, né, a PNL, se eu for falar da minha formação, sou formado em informática, tenho MBA em gestão empresarial, em educação, em neurolinguística, mas a minha profissão é consultor e professor de PNL, é assim que eu me intitulo, né? Eu adoro, aonde eu dou treinamento, eu falo que eu gosto de ser chamado de professor, né? Como eu me identifico mais por onde eu passo, que o objetivo é ali ajudar as pessoas que estão comigo naquele momento a aprender algo novo ou a melhorar a sua performance. Esse sou eu. Legal. Show de Começar bola. então. É o que na vida, talvez o que as pessoas não entendem, que eu vou começar pela tua empresa, que é o foco, né? Muitas vezes a gente vai trocando de cidade, trocando de profissão, trocando disso, mas o foco é muito importante, né? Senão a gente não consegue realizar na vida. Se você ficar mudando de foco todo o tempo, e eu gosto do nome da empresa em si. Qual é a importância do foco? Na verdade, qual é a importância, as coisas mais importantes para alguém que quer atingir meta, quer bater... atingir metas e bater objetivos, não, é bater metas e atingir objetivos. Né? Mas quais são os segredos que você acha dentro dessa perspectiva de foco? Cara, o foco ele é uma coisa que traz clareza daquilo que a gente quer ali na frente, né? Eu coloco um binóculo, eu uso um binóculo para focar aonde eu quero observá-la na frente. Quando você pratica algum esporte de mira, erra o alvo quem não mira. Quem mira e se concentra, tem foco ali no alvo, ele vai acertar. Agora, quem vai de qualquer jeito, ele acaba cometendo algum erro, né? Então, eu trouxe esse nome para a minha empresa, o Elton, porque eu gosto dessa ideia de focar. E o focar, ele tem a ver com persistir num processo, porque às vezes o nosso foco, ele perde o rumo um pouquinho, mas principalmente para caminhar na mesma linha. Né? A gente, às vezes, igual você falou, muda de cidade, assume outros projetos, mas a gente sai do foco e volta para ele. Eu acho que o legal dessa mentalidade eu posso hoje não ter me dedicado ao meu objetivo, não ter focado nele, mas o ato de não focar nele me faz amanhã perceber que eu estou fora da minha rota e esse foco me faz voltar, me faz alinhar e continuar o meu percurso, né? E aí a realização de um sonho é justamente persistir, mirar e persistir, que aí a gente acerta o alvo sem sombra de dúvidas, né? Legal. Eu gostei do meu pai trazer essa ideia de foco, porque hoje, eu estava vendo um vídeo do Karnal ontem, e ele falou que o mal da sociedade hoje é a falta de foco, realmente. Porque a gente está o tempo inteiro tendo prazer com outras coisas, a gente tem estímulo o tempo inteiro. Então, se a gente tiver o celular aqui, a gente consegue ter dopamina o tempo inteiro vendo um videozinho de 15 segundos, indo para onde a gente quer do vídeo. A gente não vê o vídeo até o final mais. A gente vai até o final do resumo. Então, assim, isso tem feito com que a gente perca o foco diariamente. Isso que você falou em relação a voltar ao foco. Se você conseguir trazer uma dica pro pessoal, como a gente pode praticar diariamente para que quando a gente é normal a gente perder o foco, mas quando a gente perder o foco, o que a gente pode fazer para voltar para ele? Gabriel, em 2019, a Microsoft ela fez uma pesquisa para identificar a capacidade das pessoas manterem o foco, a concentração. E foi percebido que a cada 3, 5 segundos a pessoa perde a sua capacidade de se concentrar. Chegaram à conclusão que o ser humano está igual aquele peixinho beta no aquário. Ele olha um pouquinho, aí ele vai para o lado, aí ele vai para o outro, mas ele não consegue se manter mesmo muito tempo prestando atenção na mesma coisa. Né? A rotina, ela nos tira do foco. Você falou do celular, ele nos tira, né, do foco, os programas, as mídias sociais. É uma questão de consciência mesmo. Né? Se eu tenho um propósito, se o meu objetivo é alinhado ao meu propósito, eu tenho aquela missão de vida e eu faço uma meta direcionada com aquilo, de certa forma eu já sou estimulado a manter o foco. Mas só de você ter um objetivo traçado, quando você foge dele, você sabe que você está fora do foco. Então é uma questão de consciência.
de todo dia avaliar, né? Eu falo assim que o ser humano, Wellington, todo dia quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele tem que se perguntar, hoje o que eu fiz, me levou para mais perto daquilo que eu desejo na minha vida, né? Do estilo de vida que eu quero, das minhas conquistas? Se sim, eu estou no caminho certo. Se não, amanhã eu vou revisar meus processos e vou retomar minha jornada. Então não tem uma dica assim, mágica, vamos falar assim. Mas foco é treinado. Tá? A gente treina foco, a gente treina concentração, assim como uma pessoa que ela não consegue praticar leitura e ela treina e com pouco ela está lendo uma página, daqui a pouco 10, daqui a pouco um livro por mês. Isso é treinado. Perfeito. O Helco foi muito importante na minha vida, assim, eu vinha de uma realidade, fui para São Gabriel, desenvolver uma nova perspectiva, e quando eu trouxe a ideia do Instituto, foi o primeiro cara que sentou comigo e falou, vamos fazer conta aqui, né? Senta aqui, vamos ver quanto que isso aqui é uma sociedade, isso aqui tem que render quanto. Então, acho que foi a primeira vez, e olha que já tinha uma certa idade aí, já com uns 30 e poucos anos nas costas, e parar para falar, para lá, realmente eu nunca especifiquei isso, né? Então, eu lembro da tua importância na minha vida, porque a partir dali eu falei, para lá, tudo tem que ter número, tudo tem que ter uma perspectiva, tem que ter um projeto. Me traz um pouco, você é um dos professores mais reconhecidos no Instituto hoje e a tua especialização é BFO, que é a Boa Formulação de Objetivos. O que a PNL trouxe para você dentro dessa... Se aperfeiçoou o que já tinha ou se ela inaugurou alguma coisa nova? Cara, eu fui ouvir falar de metas na PNL. Né? Quando nós fizemos, né, a gente estudava junto a programação neurolinguística. E na faculdade que eu fiz, ou na escola, todos os cursos que eu fiz não abordavam nada disso. Então foi na programação neurolinguística, no Practitioner, que eu ouvi a primeira vez que era importante na nossa vida formular objetivos. E aí, como eu tenho uma mente mais sequenciada, eu me identifiquei muito com o assunto, né? E, cara, eu aprendi isso com 18 anos e nunca mais parei de usar. Né? Se eu quero um apartamento, eu vou traçar ele no papel. Se eu quero algo da minha saúde, eu vou traçar no papel. Todo ano, isso é um ritual na minha vida. Todo ano, janeiro, eu avalio resultados, eu construo o que eu quero para a minha empresa, para a minha vida pessoal, para a família. Se nós vamos viajar, quantas viagens. Pode até pensar assim, pô, mas é chato, né? Tudo é planejado. É planejado num momento, né? 1% é planejamento, 99% é vida, tá? Mas separar esse tempinho para planejar, ele é muito importante. Porque as pessoas, elas vão levando a vida, Wellington, de acordo com o estímulo do momento. Né? Então, a nossa mente, ela é muito inteligente, ela percebe as oportunidades e ela entra nessas oportunidades. Só que, às vezes, é uma armadilha na nossa vida. Quando eu tenho uma meta, eu consigo falar não para coisas que pareciam que eram boas para mim, só que vão me levar para mais longe daquilo que eu quero. Então, no primeiro momento parece boa, mas a médio e longo prazo não. Então, aí a PNL, ela me ajudou a fazer esse planejamento. Né? Desse ano, o que eu quero? Né? O Instituto, eu acredito que vocês façam isso hoje com muita propriedade. Vamos começar o ano, ou nos próximos 5 anos, quantas turmas, quantos alunos, né? Qual o resultado financeiro disso? É uma coisa legal que quando eu vou dar consultoria, ô Gabriel, a meta é o faturamento, né? A meta é o dinheiro, quantos milhões de faturamento? Eu falo, olha só, dinheiro é resultado. Meta é algo que eu realizo, é diferente, tá? Um dinheiro, ele é consequência de uma meta bem executada. Quando você lança uma turma, aquela quantidade de alunos que entram num curso é resultado de metas bem executadas. O que é uma meta? É uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de vendas, nesse caso aí, né? O resultado, ele aparece. Pode não aparecer? Claro que pode também, mas o resultado, ele sempre aparece. E uma coisa assim que no Instituto Elo me ajudou muito, porque eu conheci o Wellington falou que estava com 30 e poucos anos já, né? E eu, tipo assim, 10 anos a menos, né? A nossa diferença de idade. Está entregando a idade. Mas ele comemorou o aniversário há pouco tempo, postou lá na internet a idade dele, então não tem problema falar. Mas eu vinha de uma família assim, muito simples, de agricultor, não tinha noção de dinheiro, né? O Wellington já tinha um resultado, já tinha sucesso, era um excelente orador. E eu lembro de discutindo essas questões de valores, né, numa sala mais ou menos do tamanho desse espaço aqui, era o nosso escritório, e o Wellington sempre falando assim de uma necessidade financeira dele. Né? Cara,
a empresa precisa dar mais. E eu estava feliz da vida com o resultado. Porque eu trabalhava numa fábrica de roupa que eu ganhava R$150 para trabalhar das 7 da manhã às 5h15 da tarde. A minha rotina naquela época era pegar um ônibus às 6 horas da manhã, para as 7 estar numa fábrica, que o Hélito foi consultor dessa fábrica. Trabalhava nessa fábrica das 7 ao meio-dia, às 11, desculpa. Das 11 ao meio-dia era o tempo que eu tinha para pegar o ônibus de volta para casa, almoçar, tomar banho, pegar meu material da faculdade e trabalhar de novo. Porque 5h30 eu pegava o ônibus na frente da faculdade para andar 1h30 até na faculdade e meia-noite eu estava em casa, dormindo para no outro dia, 6 horas da manhã, estar acordado de novo. E aí depois eu saí dali, né? Eu lembro que eu pedi um aumento na empresa que eu não estava dando conta. Um gerente me cozinhou 6 meses, me deu R$10 de aumento, e eu pedi para sair, né? E lá com o Elton eu estava feliz porque eu ganhava 150, de repente eu estava ganhando 450, estava rico, né? R$450. Na época o salário mínimo era 180, né? Então eu estava muito bem, eu estava satisfeito. O Elton pedindo mais, né? Porque era a realidade, né? Já tinha o Gabriel para sustentar. Já tinha o Gabriel para sustentar. E eu lembro a vez que eu escrevi, o seu pai talvez não sabe dessa história, eu conto essa história no curso, né? O quanto que é importante a gente se cercar de pessoas que pensam maior do que a gente. Porque eu estava muito feliz com 450. E o seu pai, aquilo... E a gente era sócio, eu acho que 60, 40. Eu era um sócio minoritário. Mas um dia, e eu aprendi isso num curso, né? Anota no papel quanto você quer ganhar. Eu fui, anotei lá, dobrei, botei no meu bolso e cheguei para o Hélito e falei, Hélito, mas a empresa, quando tiver boa para você, tem que dar quanto? E eu tinha anotado um valor num papel e botado no meu bolso, né? Porque era o que a minha mente enxergava. Vinha de pai agricultor, então a gente não via dinheiro. A gente via comida na mesa, via o lugar de dormir, mas a gente não tinha abundância, né? Aí... seu pai vira para mim e fala um valor, eu estou falando que eu ganhava 450, seu pai fala um valor 20 vezes maior do que 450. Então, naquela época, poxa, era algo em torno de 8 mil, 9 mil reais. E eu tinha anotado no meu papel R$800, velho, que eu queria ganhar. Então, se eu ganhasse R$800, 60%, e seu pai virou para mim e falou assim, e você quer ganhar quanto? Aí eu gelei e falei assim, cadê seu papelzinho? Eu tô aqui, né? E não achava o papelzinho, eu falei assim, cara, 1.500. E eu tremia para falar 1.500, porque no meu papel estava 800. Aquilo foi uma aula para mim, porque foi algo que provocou minha mente para pensar maior. Né? É importante se cercar de pessoas que pensam maior que a gente. Nem sempre a gente consegue cercar de pessoas assim. Mas em qualquer área, eu estou falando aqui de uma área financeira, mas se eu sou um atleta, eu preciso me cercar daquelas pessoas que cobram mais performance do que eu. Porque se eu sou um atleta comum, eu vou treinar 4 vezes por semana, um atleta de alta performance treina 2 vezes por dia, 6 dias por semana. Então, quando eu vejo que as pessoas à minha volta elas têm uma mentalidade maior do que a minha, isso faz o que com a minha mente também? Ampliar. Né? E o objetivo é isso. Porque a palavra meta já é muito legal pelo significado, é além. Então, naquele momento, eu pensava no valor e o Hélito me provocou para além daquilo ali. E aí, aquilo me despertou para várias outras áreas. Né? O quanto que é importante a gente pensar maior do que o que nós estamos vivendo agora. Legal. E isso dentro da boa formulação de objetivos, a gente traz isso como realmente uma das especificidades da técnica. A gente utiliza muito o Assert. Acho que eu já vi você falando que utiliza o Smart também, a Smart em alguns momentos. Mas tem essa questão da possibilidade. Uma dúvida que me surgiu. Como a gente entende, ao traçar uma meta, que ela ainda é possível? Por exemplo, eu posso sonhar muito alto, pensar muito alto. Como eu consigo entender que essa meta que eu estou almejando, ela mesmo assim é possível? Uma meta ela só não é possível se ela não depender só de você. Aí, não que ela não seja possível, mas requer negociação para conquistar ela. Quando eu tenho uma meta que... passei por isso há pouco tempo, uma empresária fazendeira, ela querendo abrir um local turístico num ponto que ela via perfeito na cidade dela. Só que não era dela, e ela quis comprar aquele lugar e o cara não quis vender. Então, aí não é possível, tá? Requer negociação. Agora, quando a gente fala em algo que depende só da gente, Gabriel, não tem meta que não dê para realizar, sabe? Tem a ver com o estado emocional da pessoa, com a crença dela, com o tempo que se leva. Mas, poxa,
hoje falar de empreendedorismo, falar de desenvolvimento humano, falar de conquistas, principalmente materiais, no sentido de faturamento, de conquista de mercado, de crescimento profissional, eu não vejo uma meta que não dê para se realizar. Eu vejo pessoas que não conquistaram a meta, por algum motivo. Mas eu não vejo algo que fala assim, cara, desiste porque você não vai conseguir isso. Eu jamais faria isso com alguém, porque enquanto a pessoa acredita, tem alguma coisa para fazer e fazendo, em algum momento, a chave vira e as coisas acontecem. Dentro do conceito, né, do modelo Acerte, né, tem uma coisa que você tem que fazer uma meta que seja realista, né, realizável, mas ousada. Né? Então, a gente tem 2 parâmetros. Assim, o sequenciado ele tem o senso de realidade mais claro. O randômico já faz e vai... Assim, já vai dominar o mundo. Né? E aí eu me sinto muito assim, porque as minhas metas agora, por exemplo, um novo empreendimento, e aí eu vou lá, faço, eu sei aonde eu vou conseguir os recursos, mas eu tenho que... Eu não espero a condição ideal para fazer. Eu olho o todo e falo, aqui tem condição de ir. Né? Como que você vê isso assim? Nessa parte específica, que uma boa meta tem que ser realista, mas ousada. Certo. Cara, eu vejo em você, Wellington, empreendedorismo. Né? Você é um cara visionário empreendedor. Eu, por exemplo, eu me vejo mais empresário. Né? O que é o empresário? Ele pega uma meta que é muito visível e ele vai fazê-la acontecer. Não que eu não seja empreendedor, mas para eu desenvolver um lado empreendedor em mim, eu preciso de um pouco mais de esforço. Né? No seu perfil já é mais natural isso. E o contrário é a mesma coisa, né? Isso. Eu preciso de esforço para... Isso. Mas aí, geralmente quem dá certo se joga assim mesmo, igual você está falando. Tem um sonho ali, tem uma sacada, vai, e a turma vem atrás consertando as falhas e a coisa vai dando certo. Né? Geralmente, quando a gente avalia uma empresa que deu certo, a primeira percepção que a gente tem, meu Deus, como que isso deu certo? Né? Porque quem iniciou era totalmente alucinado e deu certo, porque era para dar certo. Essa que é a coisa legal do empreendedor. Ele faz acontecer pelo grau de confiança que ele tem naquilo ali. Então, ele confia muito que aquilo vai dar certo. O executor ou o empresário, né, o executivo, ele vai pensar mais, ele vai planejar mais e às vezes ele perde até o feeling do negócio. Então, no método Acerte, essa coisa de seja realista, mas ousado ao mesmo tempo, eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, é de Lai Ribeiro, né, que fala, cara, mira a lua, se você não acertá-la, você vai estar vivendo pelo menos entre as estrelas e vai ser um ótimo lugar para levar a vida. Então, eu acho que são 2 perfis que um precisa muito do outro. É uma pessoa só empreendedora, só sonhadora, ela vai se perder no caminho, e uma pessoa só executora também, ou um empresário, um executivo, ele vai levar mais tempo porque ele já vai mais no óbvio, vamos falar assim. Então, eu acho uma sacada muito bacana do método Acerte, porque ele provoca esses 2 lados. Né? Porque quando a gente fala de meta, nós estamos falando de performance. Lá na PNL, nós não trabalhamos... As maiores metas que a gente trabalha é de performance humana. E aí, trabalhar no próprio ser humano, o seu lado empreendedor, sonhador, mas o seu lado planejador também, né? O seu lado racional, sequenciado, para criar uma fórmula. Então, primeiro aí tem ferramentas como a estratégia Disney, né? Que ela vai jogar a pessoa a sonhar demais, a exagerar, porque às vezes nós não temos isso, né? No exemplo que eu dei do salário, o que o Wellington vivia é o que me provocou para pensar maior, mas nem sempre a gente tem essa pessoa perto da gente. É o que a gente faz? A gente usa um método como a estratégia Disney para explorar na gente. Poxa, mas eu não preciso pensar pequeno, eu posso pensar grande. E aí depois eu vou sequenciar isso no método Acerte. Perfeito. Né? Aquela máxima de pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo esforço. Aí você escolhe do jeito que você pensa, né? Exatamente. O esforço é o mesmo. Se eu for parar para pensar pequeno, a minha mente, ela tá ali. E a gente tem essa capacidade de criatividade, né? De pensar, de ver cenários e tal, avaliar o
o negativo, mas pensar no positivo dá o mesmo trabalho. A energia que a gente gasta para isso é a mesma coisa. E aí, assim, uma pergunta que eu queria até fazer pro Helk é que hoje de manhã mesmo a gente tava conversando e é isso mesmo, meu pai no carro falando um monte de ideia e não sei o que, a gente vai fazer isso e vai fazer aquilo lá, e eu só pensando assim, tá, mas da onde que a gente vai tirar isso aqui pra fazer isso? Tá, mas essa estrutura aqui ela vai ficar como? E eu só questionando, né, perguntando, não, mas isso aqui já tá encaixado aqui. Às vezes a gente tem muitas ideias e a gente não consegue formular elas em ações mais práticas. Como que a gente consegue fazer isso hoje? Como que você faz isso com os seus clientes, com os empresários que você trabalha, para formular um objetivo e realmente ter um plano de ação para alcançar ele? Bom, que legal que o Hélito tá sonhador assim, né? Um monte de ideia, ele pensa no quê? Precisa de gente perto para pensar no como, né? Porque esse é o planejamento. Como fazer? Porque depois que você tem uma ideia... a ideia, por mais ousada que ela seja, Gabriel, ela é um ponto, é o alvo, é onde você quer chegar. Agora, a ponte que vai te ligar até lá é planejamento, né? É planejar, é pegar o método Acerte, construir. A gente está falando assim, meta, objetivo, só pontuar o que é um objetivo e o que é uma meta. Tem uma diferença aí. Na PNL a gente usa muito o termo meta. Meta, o significado eu já falei que é além. Objetivo é como se fosse o algo maior. Aquilo quando você está no carro com o Elton, que ele fala, quero isso, quero isso, quero isso. Esses são os objetivos. E aí o papel é criar as metas. As metas são os passos para conquistar o que se quer. Se eu quero uma casa, que é o meu objetivo, quais são as metas? A primeira meta talvez é rever a minha realidade financeira, organizar os meus ganhos. Outra meta é cortar ralos de dinheiro por onde eu estou desperdiçando. Outra meta é identificar onde eu quero morar. Outra meta é como que eu vou comprar o lote, né? Ou quando eu vou comprar o lote. Contratar quem para construir a casa. Essas são metas. O objetivo é a casa, lá na beira da praia ou na beira da lagoa. Então, esse é o sonho, esse é o objetivo. Agora, para ele virar realidade, que ele é uma consequência de várias metas bem executadas, né? Então, quando a pessoa tem uma ideia muito ousada, o como ele vai aparecer. Se eu pegar papel e caneta e ficar escrevendo, eu estou construindo a ponte. No começo, não com muita clareza. Não com muita clareza. Mas eu já tenho algo escrito para poder começar a realizar, né? Tem Nietzsche, quando perguntaram a ele, né, mestre, como que eu faço para subir esse monte? Ele responde o quê? Sobe sempre, não pense mais nisso. Porque lá de baixo, olhando para o monte, a gente é cheio de ideias. Agora, qual é o melhor caminho? Eu morei até meus 12 anos num sítio. E nesse sítio tinha uma mata e a gente gostava de brincar na mata. Então, quando a gente olhava a mata de longe, dava a impressão que não dava para entrar nela. Ela era toda fechada. Só que quando a gente ia para perto, nós começávamos a encontrar vários caminhos, às vezes de animais que viviam ali, às vezes de pessoas que caminhavam dentro daquela mata. Então, o que quer dizer essa frase, né? Sobe sempre e não pense mais nisso. Pensou, planejou, criou o alvo, que é o topo da montanha? Cara, agora para de pensar. Agora executa. Porque aí, no decorrer da execução, você vai refinando a sua estratégia, refinando, até chegar, né, no topo da montanha. Legal. Perfeito. Tem duas coisas aqui, mas eu vou por uma. A importância da rotina, né? Porque muitas vezes a gente fala muito da meta, do objetivo, né? E aí a gente vai lá e escreve. Parece que aquilo simplesmente ao escrever vai aparecer, né? Então, saber definir o objetivo é uma coisa, e é isso que a gente está falando aqui. Mas a importância, segundo Carol Dweck, que é quem tem mindset de crescimento contínuo, é aquele que parte pelo processo da melhoria contínua. Ou seja, o sucesso é fadado não apenas àqueles que sabem fazer metas, mas àqueles que estão dispostos a pagar o preço para buscar essas metas. Como que você vê isso assim? O esforço diário, o que nós chamamos de rotina. Qual a importância da rotina, que é subir a montanha, como você falou, mas quantos metros por dia, né? É o hábito, né? O que nos faz realizar esses sonhos são hábitos. Quando eu dei o exemplo da casa, que eu primeiro eu quero construir, quais são, avaliar minha realidade financeira, cortar ralos de dinheiro, isso é um hábito financeiro.
Então, quando eu tenho um bom hábito, ele me dá um bom resultado. E aí, Wellington, eu sonho, eu anoto, mas o que vai me levar para lá é o hábito. É o bom costume de fazer bem feito, é a rotina diária. Quando eu lido com um empresário, é muito curioso que eu percebo assim, pessoas muito ricas, muito ricas, negociando na feira, negociando no bar. Mas não é negociando coisas grandes, não, é chorando desconto no tomate. Aí, muitas vezes eu questiono, uma vez eu questionei um empresário e falou assim, Helk, essa economia que eu tive aqui de 70 centavos, ela não vai me deixar mais rico, não. Mas ela vai me ajudar a desenvolver um hábito que quando eu estiver negociando algo de milhões, eu vou chorar desconto também. E é legal que um desses clientes, eu falo que eu mais aprendo com os clientes do que ensino muitas vezes, Wellington, é que muitas vezes nós percebemos as pessoas mais apertadas financeiramente não dando valor a dinheiro. Exemplo, talvez você já passou por isso, a gente vai jantar, está numa roda de amigos, aí a gente olha para aquele amigo que é o mais rico, tem carro ali de 500 mil reais, eu tenho amigos assim, às vezes tem aeronave, você vê lá, pô, o cara vai querer pagar a conta inteira. O camarada espera a conta bater, ele no celular dele, ele faz a conta, deu 55 para cada um. Ele coloca 100 reais na mesa e espera 45 de troco. Aí aquele que tem mais dificuldade financeira fala assim, nossa, é pão duro demais, estão 100 reais aqui, não quero troco não. Aquele cara que espera o troco, quando ele está negociando alguma coisa, aí é um hábito. Quando eu não tinha esse conhecimento, eu criticava também. Hoje eu enxergo que é um bom hábito financeiro para quem quer enriquecer financeiramente. E isso é assim, na sua pergunta, Wellington, para toda a área. Porque saúde, né, é uma outra área que as pessoas estão criando muitas metas, né? A meta do peso, da alimentação, da qualidade de vida. Cara, vai na nutricionista, ela vai te ensinar tudo que você precisa fazer para manter o shape assim, perfeito. Agora você vai conseguir fazer? A maioria das pessoas conseguem? Não, porque elas não desenvolvem o hábito. Por isso que hoje qual é a pegada? Você pode comer de tudo, porém de uma forma que não te sacrifique a ponto de fazer uma dieta restritiva. Porque aí você, corrigindo um hábito alimentar, você vai conseguir a médio e longo prazo manter o seu peso, né? Há tempos atrás, você ia lá e um nutricionista passava o quê? Vai cortar isso, corta isso, corta isso, corta isso. Te colocava numa dieta restrita, rígida, e a pessoa sofria aquilo ali um mês, conseguia bater aquela meta, mas ela era de curto prazo. E depois, né? Como manter isso? E aí é a rotina, é o que você perguntou, é até o hábito. Quando eu tenho, é uma coisa assim que, cara, é muito importante que as pessoas entendam isso. Eu ter um objetivo traçado é o primeiro passo para fazer ele se tornar realidade. Agora, o que vai fazer ele se tornar realidade é o quê? Qual o hábito que eu preciso desenvolver, qual é a rotina que eu preciso desenvolver para chegar lá? Perfeito. É a meta da casa? É a meta do dinheiro? É a meta da saúde? Tá, legal. Eu quero isso. Agora, e o hábito? Perfeito. Qual é a minha rotina? Porque é a rotina que vai me levar para lá. Perfeito. Vamos... Aqui eu quero chamar a atenção, já viram a qualidade desse processo, né? Da qualidade desse podcast que a gente está trazendo para vocês. E isso de uma forma... o que nós gostaríamos que você também nos ajudasse, eu espero que está ajudando vocês, é você curtindo esses vídeos. O YouTube entende quanto mais curtidas se dá, mais relevante é o processo. Então, assim, eu sei que tem gente que mergulha numa banheira de Nutella que tem milhões de visualizações. Mas quando você começa a trazer conteúdo substancial, nós temos um público muito específico. Assim como você que está até agora aqui vendo o nível dessa conversa. Eu vou pedir para você compartilhar. Manda para pessoas que você queria ajudar, quer tocar, assim, quer incentivar a bater metas. O homem é fera e é só o que nós pedimos, que você também contribua conosco nesse projeto, encaminhando esse podcast para algumas pessoas. Desce o dedão aí e manda para bastante gente, tá bom? Vamos voltar. Perfeito. E é legal que o Helk falou bastante sobre hábito. A neurociência ela traz um pouco da explicação de como que a gente cria hábito e tem muito a ver com o nosso sistema dopaminérgico. Porque existe uma via que vocês não precisam saber desse nome, é uma via mesocórtico-límbica que ela funciona como o nosso sistema de recompensa.
Então, os nossos hábitos, eles começam a ser formados a partir do momento em que o nosso sistema de recompensa entende que essa ação hoje, ela me gera uma recompensa, vai me liberando dopamina, eu vou sentindo uma sensação boa e continuo fazendo esse comportamento. A maior dificuldade que a gente tem hoje em criar hábito é entender que esse comportamento hoje, que às vezes ele é desagradável, ele me gera uma recompensa lá no futuro. E aí eu não desenvolvo o hábito. Porque eu tenho hoje, como a gente falava do celular, a facilidade de ser recompensado imediatamente com outras coisas. Assim como um alimento muito palatável, com açúcar, assim como um vídeo que eu quero ver só ao final. E é interessante porque esse processo de criar hábito, a partir do momento que eu entendo que o comportamento que eu tenho hoje, ele está diretamente voltado ao meu objetivo no final, que é o que você falou, a minha meta diária hoje, que seja fazer um exercício por dia. A minha meta diária é hoje. A partir do momento que eu entendo que essa meta de hoje, ela está diretamente voltada ao meu objetivo final, eu começo a entender essa recompensa e esse sistema de dopaminérgico ele começa a funcionar. E aí eu tenho uma pergunta para você, e é uma pergunta polêmica. Certo. Tem muita gente que fala que a gente precisa ter propósito para chegar nesse objetivo. Então, a gente já perguntou isso para algumas pessoas aqui, né? E é uma pergunta bem aberta, assim. Você acha que realmente precisa de propósito para você chegar em algum lugar, alcançar algum objetivo? Ou o propósito não necessariamente é tão importante nesse processo? Gabriel, eu penso que propósito é importante quando eu encontro ele. Agora, eu não vou deixar de realizar uma meta ou um objetivo por não ter descoberto o meu propósito ainda, tá? Igual tem uma filha agora que ela está numa fase de estudar para a faculdade. Ela não sabe o que ela quer. Aí a mãe dela até brinca assim, na dúvida vai estudando para medicina, né? Coloca a régua lá alta. Na dúvida vai estudando para medicina, mas eu tenho cuidado de sempre falar com ela, né? Eu falo, Lara, tá legal na escola, porque ela faz preparatório para medicina. É isso que você quer? Ah, pai, eu não sei ainda. Eu falei, então toca, né? Vai estudando, mas assim, ela não tem identificado o propósito dela ainda. Eu penso que tem criança que, pelo que eu observo, já começa a brincar com as bonequinhas lá de médico e vai o resto da vida. Né? Então já nasceu com aquela vocação. Outros não, outros passam a vida inteira e não encontram. Agora você entra numa empresa aí que tem 1000 funcionários, todos ali, trabalhar naquela empresa, será que está alinhado com o propósito da pessoa? Agora, é a questão da meta do dia. Né? Quais são as nossas necessidades? Porque é lógico que ter um propósito com muita clareza me faz ser mais motivado. Aí eu acredito, se eu tenho algo que é um objetivo dentro de uma missão, dentro de um propósito de vida, eu vou ser muito mais motivado em realizar aquilo. Que vai me fazer acordar, é o estado de flow, né? De entrar em alta produtividade. Agora, se eu estiver trabalhando para uma empresa, sou ali funcionário dela, eu preciso daquilo para me sustentar. Então, eu vou realizar aquele objetivo assim mesmo, independente de estar alinhado com o meu propósito ou não. Resumindo, se eu tenho um propósito de vida e o que eu desenvolvo é alinhado com aquilo ali, bingo, cara, perfeito. Vai ter mais probabilidade de se dedicar mais. Agora, a gente passa por fases na vida. O ser humano é uma metamorfose ambulante. Então, hoje, isso aqui me realiza hoje, eu vou realizar a meta de cada dia, e independente de estar alinhado com o meu propósito ou não. Legal, show de bola. E é bacana isso, assim, unir a palavra propósito à palavra sacrifício, né? Porque às vezes a gente fica perdido nisso. Porque parece que o propósito é o flow, né? Aquilo que vai... O sacrifício parece que é o preço para pagar, né? E é interessante que a palavra sacrifício, que vem de ofício sacro, né? Ou seja, quando eu também tenho esforço, quando eu faço todos os dias esse ofício sacro, pode ser que o propósito me encontre no caminho. Sim, né? Legal. Então, ficar aqui esperando qual é o meu propósito, porque todo mundo fala, esse é o propósito da minha vida. Tem gente que não vai passar a vida e nunca vai encontrar propósito. Mas se ela tiver o sacrifício, ou seja, um ofício sacro, que vale a pena pagar o preço, independente se sabe o propósito ou não, ela vai lá e vai fazer e pronto. Simples assim. Vai e faça. Vai e faça. Gabriel, ainda respondendo a pergunta também, complementando com o que o Hélito falou, a sua palavra que eu não decorei, se eu tivesse decorado, eu não vou falar, não arriscaria falar ela não, tá? Mas você questionou sobre
fazer algo, mesmo que seja chato, mesmo que seja difícil, porque hoje está tudo ao alcance da mão, né? Tá. O vídeo ficou chato, a gente pula ali de 15 em 15 Ixi. segundos. Coloca em velocidade 2. A aula presencial tá chata, o professor vai ficar salva depois, vai salvar na internet, vai estar disponível. Então a gente quer sempre ter o controle de tudo. Cara, faz uma meta de coisa, de esforço. Por que eu não posso ter uma meta de esforço? Porque é basicamente o seguinte, para eu chegar onde eu quero, eu vou precisar passar por onde eu não quero. Essa que é a pegada. Eu quero ter aquele corpo, mas eu não quero fazer academia às 5 horas da manhã. Perfeito. Mas se eu quero chegar lá, qual é a minha meta de esforço? Por que eu não posso ter esforço? Por que eu não posso ter o sacrifício? Né? Por que eu não posso forçar um pouquinho mais? Quando você comenta que muitas pessoas elas querem ter só o prazer do aqui e agora, nós estamos esquecendo de que a vida é esforço também. Né? Então, por que não criar uma meta de esforço? Legal. Eu quero ter aquele corpo, aquela saúde, mas não vai cair no meu colo. Perfeito. Então, qual é a minha meta de esforço? Deixa eu sair da minha zona de conforto um pouquinho e me sacrificar um pouco. Né? Poxa, é gostoso ter banquete todo dia e comer tudo que eu gosto? Lógico que adoro chocolate, adoro uma picanha, mas vou comer isso todo dia, cara. Então, qual é o meu esforço? Se eu quero atingir uma determinada saúde, eu vou me esforçar, eu vou me cuidar, né, para conquistar aquilo que eu quero. Ou seja, eu vou passar por onde eu não quero para desfrutar daquilo que eu quero ali na frente. É uma troca. Legal. E isso aqui, eu vi um psicólogo falando isso semana passada, eu achei sensacional, porque ele trouxe uma ideia de que felicidade, as pessoas confundem felicidade com alegria. Sim, a alegria é importante para eu ter felicidade. Um momento alegre, um momento... Beleza. Mas a felicidade em si, ela tá nos momentos difíceis, porque a gente tem uma balança entre momentos alegres e momentos tristes. A felicidade está em viver esses momentos alegres, mas conseguir lidar com os momentos difíceis de uma forma tranquila. É o que você falou. A gente tem muita dificuldade hoje de lidar com o tédio. Eu não lembro a última vez que eu com os meus amigos ficamos sem fazer nada no tédio, sem celular, sem... A gente não tem isso, normalmente. E a felicidade, ela está exatamente nesses momentos. No lidar com o tédio, no lidar com o difícil. Em saber que a gente precisa de sofrimento, porque nesse processo de sofrimento é onde eu consigo ter uma balança e ter esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Um comparativo, não é essa palavra? Padrão. Não. Referência. Referência, essa palavra. É porque a partir do momento que a gente tem esses momentos de sofrimento, a gente tem a referência do que é alegria. Se a gente tem só alegria, a gente não tem a referência. Entendeu? Então, eu achei super interessante a gente olhar para esse momento de sofrimento, de tédio. Eu só trocaria por esforço. Eu tiraria a palavra sofrimento, porque sofrimento remete muito à dor, né? Mas é o sacrifício, é o esforço. Legal. Tá? É abrir mão do imediatismo eu falo meta de esforço, né? Uma meta de luta mesmo. Fica mais tranquilo. E até metaforicamente, assim, quando você fala de sofrimento e sacrifício, assim, eu tenho uma mulher que adora academia, né? Eu odeio academia. Então ela vai pelo prazer de estar ali. E eu vou pelo prazer do resultado final. Então, o que me motiva não é ir lá, eu não gosto daquilo, né? O que me motiva é olhar para o resultado final e fazer desse sacrifício um ofício sacro, porque eu sei que o resultado virá. Então, a gente tem que parar de infantilidade no sentido de só fazer o que eu gosto. Né? Não é isso? Quando eu só faço o que eu gosto, eu sou escravo apenas da facilidade do desejo. Liberdade é quando eu faço o que eu não gosto, porque eu venço as minhas próprias limitações. Legal, é isso aí. Você me lembrou, uma vez eu fui dar um treinamento em Cuiabá, e aí eu fui almoçar com um amigo, e ele reclamando do peso dele, que não tá legal e tal, a gente foi e Cuiabá tem muita comida boa, isso, né? Nossa, carne lá, maravilha. E aí a gente estava na sexta-feira num restaurante, e eu me servindo, e eu pegando salada,
e ele pegando carne, massa. Pô, é que é legal que você gosta de salada, né? Eu falei, mas quem disse que eu gosto de salada? eu nem acredito que alguém goste de salada. Falei, mas eu gosto do resultado que a salada vai me trazer nesse momento, que eu quero emagrecer um pouco. É o sacrifício. Entendeu? Não é que você gosta da academia, mas o resultado dela você gosta. E aí eu vou focar nisso para me motivar. A pessoa que vai na academia porque gosta, essa aí não precisa de motivação. Ela se sente mal se ela não vai lá. Exatamente. Porque aquilo faz parte da alegria dela, cumprir com aquela rotina. Agora, a pessoa que não gosta, se ela quer ser mais saudável, ela também vai precisar fazer uma atividade física. Perfeito. E aí ela vai lá e vai focar no resultado. Perfeito. E a gente se mima, né? É uma sociedade que ela é mimada dopaminergicamente. Agora, Gabriel, uma coisa legal é o seguinte, o Wellington falando que não gosta de academia. Agora, hoje, se você deixa de ir na academia uma semana, você se sente bem ou mal? Já fico meio culpadinho, assim. Sente culpa, não é? Por quê? É aquilo que foi perguntado ali atrás. É a rotina, Wellington, é o hábito. É o hábito que nos leva a conquistar o que a gente quer na vida. Então, mesmo não gostando de academia, só por você ter ficado um tempo repetindo aquele processo, você criou um hábito de academia. Perfeito. E aí, quando se ausenta dele, há o pezinho na consciência de que deve voltar para lá. E o preço que a gente paga, porque você tá cheio de desculpas, né? Por exemplo, viaja muito, faz isso, vai para lá. Eu aprendi que quem quer dar jeito. Isso aí. Né? Quem quer criar rotina. Porque nesses momentos de viagem, onde tem uma academia perto do hotel, onde eu posso correr, se não tem a academia no hotel, se não tem academia perto, o que eu posso fazer? Né? Levo a borrachinha. Então, assim, quem quer sempre vai dar jeito. Sacrifício, o ofício é sacro, então deixa eu fazer, mesmo não gostando, eu vou estar todo dia. Isso, para mim, é o oposto de mediocridade. Porque a gente está numa sociedade onde a média é muito grande. E o mínimo que a gente faz já diferencia a gente de muita gente, cara. Já aumenta a sarrafa. Pô, a gente tem... Se a gente for parar pra pensar na sociedade, 90% que seja é medíocre. Medíocre no sentido de média mesmo. A pessoa faz o que ela precisa fazer e se mima ali nesse sentido. É do básico pro menos. Exatamente. Isso que meu pai tá falando é você fazer 10% a mais, cara. A gente não tá pedindo pra você fazer 200%. A diferença, ela tá no 10%. Ela tá no acordar um pouquinho mais cedo, que seja 20 minutos mais cedo, de ler as 5 páginas por dia, de fazer 20 minutos de exercício num dia que eu acho que eu não consigo fazer a 1 hora. O resultado, ele vem, e a alta performance, beleza, resultado ok, mas o resultado extraordinário, ele não tá nos 200%, ele tá nos 10%. Deixa eu te fazer um desafio aqui, só pra gente botar essa coisa bem em prática. Imagina que o camarada quer comprar uma casa. Né? E talvez seja o sonho de muitos dos nossos ouvintes. Eu quero comprar um carro, né? Como mentor, como coach, como você orienta esse cara que quer atingir uma meta clara lá? A me contratar, né? Boa. Mas ao contratar, me dá algumas dicas aqui. Uma consultoria bem breve. Isso pode ajudar. Vamos lá. A pessoa quer conquistar uma casa, não é isso? É um sonho de quase todo brasileiro, né? Quem casa quer casa. Não é isso? A pessoa, a independência dela tem muito a ver com ter a casa própria, é o porto seguro, é a conquista, né? É um orgulho para as pessoas ter a casa, independente da casa que seja, né? E o que fazer de forma prática, Wellington? Primeira coisa é sonhar realmente e anotar isso no papel, né? Já que eu sonho, outra coisa legal, cara, é uma figura. Né? Recorta uma figura de revista ou pega na internet uma casa que você identifica, coloca como tela do celular ali de descanso. Toda hora você está vendo aquilo e aquilo está te trazendo foco. Porque quando você tem ali, o meu sonho é ter a casa. Ok, então você já tem o objetivo. Aí parte para o como. Né? E aí é muito de cada pessoa, porque tem aquelas pessoas que eu posso falar, cara, você está tendo desperdício de dinheiro, vamos ajustar um pouquinho aqui, passar por onde eu não quero, precisa comer pizza todo domingo à noite, né? Precisa ir para balada todo sábado, eu não abro mão, tá, mas aí você também está colocando para mais longe, mais distante a casa que você quer, porque aí o passar por onde eu não quero para chegar onde eu quero é justamente traçar isso.
criar metas. A primeira coisa é avaliar a realidade financeira da pessoa. Tem que passar por isso. Quero uma casa, tenho o meu sonho. Agora, qual é a minha realidade financeira? Mas para que saber isso, Helca? Porque uma casa, ela precisa de um recurso chamado dinheiro. Sim. A maioria dos nossos objetivos, eles requerem tempo, dinheiro e saúde. É o que nós vamos buscar para realizar nossos sonhos. E aí, eu tenho o meu objetivo, por onde eu começo? Cria ali 5 passos, entendeu? 7 passos, cortar os ralos de dinheiro, buscar uma renda extra, estudar, às vezes, linhas de financiamento. Tem linhas de financiamento do governo que, para qualquer área, vale a pena pegar, outras não. Né? Mas as pessoas, elas acabam indo no mais fácil. Quando um banco, às vezes, fala assim, cara, esse daqui é sem avalista, o juro é maior. Sim, abre o teu olho. Ou seja... e principalmente, Wellington, busque alguém que entenda para ficar perto. Um grande problema das pessoas, Gabriel, é ter um sonho. Vamos supor, a pessoa não tem uma casa, ela sonha com a casa, ela vai contar para um amigo. O cara fala, lá que você é besta, rapaz, você não vai conseguir isso nunca na sua vida. Cara, vai modelar quem saiu da mesma realidade sua e chegou lá. Acho que o segredo é aí. Né? Criar um network, Wellington, para eu encostar em pessoas que venceram a barreira que eu não venci ainda, tá? Porque sempre tem um modelo. Se não tem, aí eu vou começar a escrever, né? Mas sempre tem um modelinho ali que a gente pode pode ajudar muita pessoa. Mas resumindo é isso, eu tenho o objetivo da casa, pego isso, trago para um papel, crio um plano aí, quanto tempo eu vou precisar para realizar esse sonho e vou anotar no papel, passo a passo. E tem muito a ver com a realidade de cada um, né? A gente conversava um pouco antes do podcast começar, né? Então, vendo um pouquinho do que a gente ia conseguir trazer para o pessoal. E um tema que a gente achou bem interessante é que realmente, às vezes, a gente não consegue atingir algo, não necessariamente por algo objetivo, por algo que é palpável. Existem algumas coisas dentro da gente, que sejam crenças, que sejam emoções, sentimentos, que às vezes impedem a gente de chegar nesse objetivo. Como que você vê essa relação entre esse lado emocional e esse lado mais objetivo, que é a crença? Que é o objetivo, enfim. Tem tudo a ver, porque eu só consigo realizar aquilo que eu acredito, cara. Uma mente negativa, eu falo isso nos meus cursos, se você tem uma mente negativa, você não tem o direito de querer ter uma vida positiva. Né? Não faz sentido. A pessoa vive reclamando de tudo e quer ter uma vida boa. Poxa, vamos começar pelo pensamento, né? Você mesmo falou, pensar pequeno ou grande, gasta a mesma energia mental, pensar positivo ou negativo também. Ah, mas é porque a minha história de vida é diferente. Cara, né, se a gente olhar aí para fora, todo mundo tem um pedacinho de história difícil na vida que deu a volta por cima. Então, quando eu trabalho uma pessoa, Gabriel, com o objetivo dela, né, eu vou trabalhar... vou fazer um trabalho com você em relação a uma carreira profissional. Aquela parte de escrever, é o que eu quero conquistar isso, eu quero me tornar um profissional assim, eu quero ser assim. Isso é o mais fácil. Agora, depois eu vou virar para você e falar assim, Gabriel, de 0 a 10, o quanto que você acredita que isso aí vai acontecer? Esse 0 a 10 é uma forma que a gente tem de quantificar. Porque enquanto não for 10 a sua crença, eu não vou trabalhar hábito, eu vou trabalhar crença. Entendi. Legal isso. Trabalhar a crença, porque vamos trazer isso para dentro da empresa. O Hélio dá muito treinamento para as empresas também. Aí a empresa, às vezes, na maior boa intenção, vai criar uma campanha de vendas. O melhor vendedor vai ganhar um carro. Tem aqueles 3, 4 que estão assim, uau, eu vou bater essa meta, esse carro é meu. Tem aqueles 10 que cruzam os braços e falam assim, isso sempre é fulano que ganha, não vou fazer nada. Então, esse que pensa que não vai ganhar, ele vai se comportar como na campanha? Mediocramente, né? É mediocramente mesmo que fala? De forma medíocre. De forma medíocre. Ele vai... Repete a frase, de forma medíocre. Esse cara que pensa que não vai conquistar, ele vai fazer nada ou muito pouco. Lá na frente, o resultado dele vai ser nada ou muito pouco. E ele vai se olhar no espelho e falar assim, tá vendo? Eu não falei que você não ia ganhar? Você tá foda nisso aí. Né? Você tem uma opinião muito forte. É isso, ele vira prova. Nós somos prova viva dos nossos pensamentos, não é isso? Agora, aquela pessoa que pensa, cara, essa meta é para mim. Essa vai. Ele vai fazer mais do que normalmente faz, porque ele não quer perder aquela oportunidade.
Isso é crença, isso é convicção. E é legal, ô Gabriel, que a pessoa, quando ela começa a fazer, ela começa a acreditar e fazer, os resultados vão comprovando que ela está no caminho certo, né? Ou seja, se eu não acredito em algo que eu quero, eu vou fazer nada ou muito pouco. O meu resultado vai ser nada ou muito pouco. Se eu acredito que eu vou conquistar o que eu quero, eu vou fazer muito por aquilo ali. E eu vou conquistar, tá? Eu desconheço, eu falo isso em todo o curso, Elton. Eu desconheço, nunca tive um aluno, são mais de 50 mil alunos até hoje, nunca tivemos alunos, que seja do Instituto Elo ou de parceiros, que ligaram ou mandaram uma mensagem assim, que o que você ensinou de meta não vale nada, só me atrapalhou. Agora, o que tem de mensagem de gente que conquistou carreira, passou em concurso, se formou em medicina, comprou imóveis, virou empreendedor e deixaram a gente para trás muitas vezes. Às vezes eu brinco com o cara e falo, cara, agora eu tenho que ir aprender com você o que eu te ensinei para melhorar a minha performance aqui. E é importante isso, né? A questão da crença. E como que a gente trabalha crenças, né? Kiyosaki fala assim, se você um dia quiser ser um milionário, colhe com eles, porque eles tiveram que vencer as próprias limitações para chegar onde chegaram. Então, se você quer um atalho para vencer as suas crenças, olha para alguém e fala, é possível. Mas não só declare isso, vai lá modelar, vai lá entender. E esteja também disposto a pagar o preço por isso, né? Porque isso aqui, tudo que a gente está falando, se a gente trouxer novamente o que desbloqueia, o que faz você ir, mas é também a tua clareza do preço a pagar nessa direção que você está indo aí, né? Muito legal. O cara é fera, eu falei para você, o cara é fera. Você me lembrou de uma frase, Wellington, que tem muito a ver com isso que nós estamos falando, que eu uso para... Muitas vezes eu uso ela para encerrar os módulos de metas, né? Que é o seguinte, é a sua atitude que determina a sua altitude na vida. Bacana. Ou seja, é a sua atitude do dia a dia que determina a altura que você vai chegar na vida. Você tem que anotar. Tá? Essa é a ideia de formulação de objetivo. Porque anotar, a gente anota. Traçar metas. Hoje você vai na internet, tem Acerte, Smart, Esperta. Tem vários acrônimos ali, né, para a pessoa usar para construir o seu objetivo. Planilha, 5W2H, são coisas que as empresas usam muito. Agora, o que vai determinar se a pessoa vai decolar naquela área ou não é a atitude dela. É o dia a dia, tá? Perfeito. É o dia a dia. Perfeito. Não sei Show de bola. Vai para mais um lugar, mas pelo jeito... Ele já falando assim, ó, é a frase que eu encerro normalmente o módulo de metas e objetivos. Eu falei, rapaz, ele vai trazer e vai ser a frase que a gente vai encerrar o Elo Talk de hoje. E assim, primeiramente, Helk, agradecer você por ter topado a parceria desde o início. Naquela aula de BFO, acho que era de Nova Venécia, se eu não me engano, que eu falei para você assim, ó, vou ter uma proposta para você aí e a gente conversa. Depois eu te mandei mensagem, você sempre recebeu a gente com braços abertos e sempre... Deixa eu fazer isso aqui de novo. E é isso aí. Eu posso falar desde que parte? Eu falei da frase dele ou eu repito tudo? Vai, volta tudo, melhor. Pode porque senão vai ficar cheio de cortinho. Fechou. Beleza. E é legal que o Helk trouxe essa frase, uma frase que ele encerra o módulo de BFO nos cursos. E eu já pensei imediatamente assim, ó, beleza, vai ser a frase top que a gente vai encerrar o Elo Talk de hoje. E foi top mesmo, foi muito bom. Quer estudar com esse cara? Se inscreva num curso nosso aí de Advanced. Você vai passar por essa fera aí. Instituto ok? Elo. E também tem os cursos do Helk também, lá em São Gabriel também. É um parceirão, tenho uma gratidão muito grande por ti. Você me ensinou muito na vida, um carinho especial, né? Desde o pai do Helk, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, com alguns conselhos, que Deus o tenha, né? A família em si, a gente está sempre muito mesmo que estejamos distantes, mas tem sempre coisas que o destino vai nos colocando. E a casa está aberta, é só Obrigado. O primeiro, É só né? o primeiro, É só o primeiro, porque você imagina o que tem de conteúdo nesse poço, né? Bacana. Cara, prazerzão, tá, Wellington? Obrigado. É uma alegria ver o Gabrielzinho desse tamanhozão já. Gisele manda um abraço para você também, a família toda. Assim como você fala de alguma coisa que a gente contribuiu, pode ter certeza que do lado de cá também tem um ser humano que foi moldado em muita coisa que espelhou na sua conduta e no seu trabalho aí.
Perfeito. Tá Gratidão, bom, meu amigo? gente. Valeu. Até o próximo. Até o próximo. Até mais. Ô, negão. Show de bola. Bom demais. Show de bola. De verdade.